Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo para começar aí a nossa live de hoje com o nosso convidado especial, né? Hoje temos convidado especial. Estou aqui só terminando de ajeitar aqui pra gente. Muito bem. Vamos começar a nossa live de hoje. Temos vários convidados especiais. Legal, legal. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Vou aqui aceitar o convite. Ele vai entrar com a gente aqui, né? O professor de terapia quântica aplicada. E estou muito feliz que vamos começar aí uma jornada de lives. Conversei com o professor Eric, que já está aqui com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Thalita, tudo bem? Eu ouvi direitinho. Boa noite a todos. Boa noite, Thalita. Boa noite, boa noite. Muito bom. Estou muito empolgada com esse início de jornada de lives que vamos fazer, né? Pessoal, eu andei conversando com o professor Eric e para a gente fazer uma live por semana, tá? Com vocês, com temas, né, variados. A gente sempre vai focar, voltar para a quântica, né? Mas os temas serão variados aí. Hoje a gente se propôs até a falar, o pessoal tem pedido muito para falar sobre autossabotagem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso na visão da quântica, que é uma visão profunda. Na verdade, hoje, assim, é muito perceptível, não sei se o professor Eric vai concordar comigo, que toda essa vibe os conhecimentos utilizados para a criação em si dessa ideia de autoconhecimento, de autotransformação, ela tem uma base na quântica, né? Mas como a quântica é algo que para ser estudado, assim, de fato, de verdade, não é tão simples, né? As pessoas acabam pegando os conceitos mais superficiais e estão nessa busca de autoconhecimento, autotransformação. Porém, assim, às vezes pela falta de conhecimento de algo mais profundo, né? Não sabe de onde vem, quer se autotransformar, mas não sabe de onde vem realmente a autossabotagem, né? Lá no nível mais profundo de onde ela vem. E eu acredito que a quântica, ela explica isso, né? Pra gente. Então, bom, para o pessoal que está chegando aí, professor, vamos falar um pouquinho do que é quântica, né? A gente vai sempre ter que falar um pouco disso, porque às vezes a pessoa nunca ouviu falar. Então, boa noite. Na verdade, a gente trata a quântica aí em dois momentos, né? A gente tem um momento que é associado aí à física quântica propriamente dita, que é aquela ciência que explica os fenômenos, né? E ela vai com a base matemática, com a base cartesiana, até o nível da subpartícula, hoje aí até o nível da bóson de Higgs, que é a menor partícula aí que foi demonstrada, né? E que você consegue aí tratar de uma maneira cartesiana e de uma maneira matemática. E tem a quântica também, que trata daquilo que ultrapassa a física, né? Que é a explicação dos fenômenos, do porquê dos fenômenos, na verdade, e que trata aí daquilo que acontece além do bóson de Higgs, que a gente está tratando da metafísica, que é aquilo que ultrapassa a física, né? E isso, Só pois uma não, pergunta, esse Bose, fala para mim de novo. bóson, bóson de Higgs, Bóson de Higgs, seria isso? Bóson isso. seria uma partícula menor ainda que o elétron, né? Que lá na física, lá no segundo grau, acho que todo mundo chegou nessa parte que estudou as mínimas partículas existentes. E aí o elétron seria o que a gente viu de menor até ali, né? Na verdade, se a gente pegar o átomo como até então a menor partícula, né? Você tem uma parte que é uma partícula de carga positiva, que é o próton, tem uma partícula que ela é uma partícula neutra, que é o nêutron, e tem a partícula negativa, que é o elétron. Então o átomo ele tem um núcleo, e em torno desse núcleo você tem uma eletrosfera.
que seriam os elétrons que estão ali em torno desse núcleo, né? A palavra quântica vem do quanto de energia, que é a menor quantidade de energia que o elétron precisa para dar o salto do seu orbital, né? E quando ele sai do último orbital para ele virar a partícula fotônica, virar luz. Isso seria aí a questão do quanto que está ligado à quântica, né? Hoje nós temos partículas, já são conhecidos os quarks, que compõem aí as partículas do núcleo do átomo, né, prótons e nêutrons, e nós temos ainda partículas menores, que foi identificada aí, que é o bóson de Higgs, que compõe os quarks, e é chamada até hoje de partícula de Deus, que é como eles conhecem. Ok. Não, acho que agora ficou mais claro para todo mundo assim entender. E aí o quantum seria a quantidade de energia que o elétron precisa para virar luz, virar matéria, seria isso? Não, para dar o salto do seu orbital, para ele mudar de orbital. Porque Ah, quanto maior a órbita, mais energia ele tem. ok, ok. Ok, os estudos foram feitos sobre ah, o que iniciou a física quântica. Foi exatamente aquele estudo sobre as fendas? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Como que foi esse experimento? Na verdade, o físico quântico chamado Harry Schrödinger, ele fez um experimento chamado experimento da dupla fenda no início do século XX, né, bem no comecinho, e ele demonstrou que a partícula subatômica, no caso o elétron, ele se comportava ora como matéria e ora como onda. Então, a partir dessa dualidade de comportamento, é que foi desenvolvida toda a parte da metafísica associando a questão do comportamento da onda, da questão dos sentimentos, da questão das formas de pensamento, né? E da manifestação da cocriação da nossa realidade. Foi a partir daí que alguns físicos começaram a tratar a quântica também com as correlações das questões emocionais, mentais, né, e até mesmo espirituais do ponto de vista científico. Porque fizeram um experimento da dupla fenda, né, onde lançavam elétrons e eles tinham um comportamento. Quando Sim, colocaram o observador, acho que foi uma câmera, se não me engano, né? Colocaram sim. alguém observando os elétrons, eles começaram a mudar o comportamento. Então, a partir daí, os cientistas fizeram esse experimento, entenderam que o elétron, segundo o que está observando, seria isso? Segundo É, na, uma. na verdade é o seguinte, você tem aí uma emissão de ondas, né? E ao se colocar a figura do observador, aquela onda se comporta como matéria. Acontece o que a gente chama de colapso da função de onda. Então, do ponto de vista prático na nossa vida, na cocriação da nossa realidade, quando a gente pensa em algo, você gera uma forma pensamento, gera uma onda de possibilidade. Essa onda viaja até a onda do vácuo quântico, seria a onda primordial, de infinita frequência, de infinita energia. Ela interfere de maneira construtiva com essa onda e o nosso eu superior, a nossa centelha divina, ao observar esse evento, ele faz o colapso da função de onda e manifesta na realidade alternativa da pessoa aquilo que é objeto de desejo. Seria mais ou menos por aí. Entendi. Então, nós temos o potencial, o poder, né, de criar. Eu acho que esse foi a principal conclusão, né, que se tirou de todos esses estudos sobre a física quântica, né, que foi o início de tudo isso. Nós somos responsáveis e co-criamos a nossa realidade a todo segundo. Bons pensamentos geram bons resultados, maus pensamentos geram maus resultados. O universo entrega aquilo que você pede. Ok. E isso é bem difícil, foi difícil para eu ouvir isso. Um amigo me falou isso. Logo após eu ter sofrido um grave acidente, e ele falou assim: Você quis o acidente. Aí aquilo me chocou muito, eu fiquei muito brava com ele. E fiquei assim, ele estava me passando muito material para estudar sobre Jung, né? A psicologia junguiana também entra muito nisso.
E ele estava me passando material para ler e tudo, e aí ele falou, isso me chocou muito. Principalmente porque eu estava numa situação de sentir muitas dores e eu queria, né, jamais imaginar que eu desejei aquilo. Mas de fato eu entendi a partir daí. Aí no outro dia eu liguei, ficou aquela tum-tum na cabeça, liguei para ele, por que você falou isso? Por que você falou isso? Aí que ele começou a me explicar, né, toda essa questão da física quântica, né? Tem um personagem muito conhecido que é o Hélio Couto, ele me passou vários vídeos do Hélio Couto, eu ficava lá combinando tudo aquilo. E eu não tinha aprofundado tanto ainda, precisava aprofundar mais. E foi quando eu conheci o professor Eric, pessoal, faz pouquíssimos dias, né, que nos conhecemos e eu estava querendo muito entender mais, aprender mais desse tema, né? Eu queria trabalhar num nível quântico mesmo, trazer. Até ano passado eu comecei a pensar em fazer um coaching chamado Transforme a Sua Vida. E eu tinha ele todo escrito e ficava pensando, mas eu não sei como que eu vou transformar a vida das pessoas, né? E eu não tinha aquilo na mão. E quando eu conheci a terapia quântica aplicada, que foi uma sessão que eu fiz, não me lembro exatamente o dia da sessão, mas devem fazer uns 30 dias apenas. E a minha vida mudou. Eu tive saltos quânticos, né? Na verdade, até contei para o professor Eric, pessoal, que eu tive um sonho antes de conhecê-lo, um dia antes de conhecê-lo, com salto, falando isso para mim, né, sobre saltos quânticos, e aí no outro dia conheci o professor Eric, fiz uma sessão e realmente, mesmo tendo autoconhecimento, várias coisas que eu achava que iam levar anos para eu conseguir me libertar delas, em apenas 30 dias eu me sinto muito liberta de coisas que estavam mal resolvidas, eu nem penso mais nelas, na verdade, perderam o sentido, né? A vida passou a ter outro sentido por causa disso. Eleva, né, a terapia quântica aplicada, eu entendi que ela eleva eleva os O sentimentos. nível e o nível de energia do indivíduo, né? Da consciência. Isso eleva o nível de energia e aí a pessoa vai para sentimentos como da amorosidade, gratidão, não é isso? É isso mesmo. De E na fato, verdade, pode e na falar. verdade, o que acontece é o seguinte: o ser humano ele é destinado à grandeza, né? Ele é destinado a gente, nós seres humanos, a gente tem a centelha divina dentro de nós mesmos, né? Dentro dos nossos corações. Então a gente é destinado à grandeza. A gente não cresce de maneira exponencial, não se desenvolve de maneira exponencial por causa de todas as travas, crenças limitantes, implantes, chips, toda essa parte que a gente vem sendo programado desde a nossa vida intrauterina, né, até o momento atual. Então isso é que dificulta muito que a pessoa possa ter sucesso nas suas vidas, né, no dia a dia das suas vidas, em todos os campos, tanto na vida profissional, quanto na financeira, quanto na pessoal, quanto na amorosa, né? Então, eu acho que gancho da terapia quântica aplicada é conseguir com que o indivíduo se liberte das suas amarras, das suas travas, né? Das suas crenças limitantes, para poder vibrar no amor, na gratidão e na alegria e poder co-criar a sua realidade a todo instante com o universo. Sim, professor Eric, eu nesse tempo de 4 anos que eu tenho feito coaching, eu percebo assim, aparecem pessoas incríveis, com um potencial incrível, e aparecem às vezes desesperadas, chorando, ou sem nenhum ânimo com a vida, às vezes procurando assim um norte, sem entender por que que veio, para que veio, né? E às vezes envolvidas em conflitos muito pequenos, e não percebem e não têm essa noção de que nós nascemos para evoluir, para sentir a felicidade, sentir o prazer real, né? De uma felicidade real que vem daqui de dentro para fora, né? Independente de circunstâncias e do que acontece, assim, evoluir a um ponto que a nossa mente esteja num nível de amorosidade,
em que você, esse nível de amorosidade, você acredita em tudo, tudo é possível, né? Você não muda o foco, né? Muda o foco. Eu tenho, assim, muda um pouquinho o ângulo de visão e aí você consegue ver o que você não via antes. Essa questão da autossabotagem, até quero tirar um dia para a gente falar sobre autoestima, professor, que eu acho que é um tema, assim, 99,9% dos meus clientes tinham problemas com autoestima. Eu tive muitos problemas com autoestima na minha vida e eu percebo que o ser humano, né, está muito carregado de autodepreciação, né, de autodestruição. Então, pode ser bastante interessante. E nesse tema de autossabotagem, eu acho que assim, não sei se eu estou pensando errado, mas a autossabotagem, para mim, ela parece uma consequência, né? Dessa autocobrança ou autodepreciação, autodestruição. Parece um pouco consequência disso, de uma visão errada de si mesmo e para que veio ao mundo. Na verdade, os sentimentos de autossabotagem, eles nascem a partir daquele sentimento de baixa vibração que a gente tem. Porque a mente do ser humano, ela necessita ser coerente. Então vamos supor um exemplo muito simples. Uma criança criada num ambiente em que toda vez que ela pega no dinheiro, a mãe e o pai falam, lava a mão porque o dinheiro é sujo. Lava a mão porque o dinheiro é sujo. Lava a mão porque o dinheiro é sujo. Quando ele chegar na vida adulta, ele vai conseguir ganhar dinheiro? Não vai, porque ele tem que honrar aquela informação que está gravada no cérebro dele. Então ele vai se sabotar para não ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é sujo. Entendeu? Isso é um exemplo simples. Ou uma pessoa que foi implantada desde a infância, que o pai ou a mãe fala, você não vai dar nada, você é isso, você é aquilo, tal, vai implantando. Quando chega na vida adulta, a pessoa não se sente merecedor, aí ele se sabota para honrar aquele sentimento que ele tem, entendeu? A sabotagem surge como um mecanismo de correção para honrar aquele sentimento que a pessoa tem. Eu odeio meu pai, você se odeia. Eu odeio a minha mãe, eu me odeio. Eu tenho nojo do meu pai, tenho nojo da minha mãe. Eu tenho desprezo pelo meu pai, desprezo pela minha mãe. Aí eu vou me desprezar. Então, como que o universo vai te entregar alguma coisa se você tem nojo de você, se você tem ódio de você e não tem amor? Porque o amor é a emoção que mais nos aproxima do todo, do vácuo quântico, dessa onda de vibração original, que é a onda de consciência pura, de vibração infinita, de energia infinita. Então, uma pessoa para ser feliz, ela precisa ser grata. E para ser grata, ela tem que ter amor no coração. Se ela não tem amor, ela não é grata. Se não é grata, ela não é feliz. Se ela não tem amor, ela não cocria. Aí fica nesse escuro, sofrendo a vida inteira, né? Uma existência inteira, sem conseguir acessar a luz, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu tenho trabalhado muito com os meus clientes desde o final do ano passado. Eu li algo muito sério sobre autoestima que me tocou, assim, e do diálogo interno, né? Como a pessoa conversa com ela mesma. Quando ela se olha no espelho, talvez, ou quando ela faz alguma coisa que não saiu 100%, quais são as palavras, né, que ela profere ela mesma. Às vezes, pela rapidez com que a gente vive a vida e sem uma autoobservação, a pessoa não percebe. Mas se ela começar a se autoobservar, ela começa a perceber que ela fala coisas horríveis para si mesma. Do tipo, tá vendo? Você é burro, né? Tá vendo? Você não é uma pessoa digna de ser amado, né? Porque, não deu certo o relacionamento. Tá vendo? Aí, aquilo que você fala para você mesmo é um ponto, assim, crucial para diagnosticar, né? E aí eu comecei a perguntar para alguns clientes meus, como você conversa com você mesmo? Né? E se observa essa semana e me conta. E eles começaram a anotar e vários falavam para mim, não, eu me destruo o dia inteiro, eu, né, me odeio. Eles entenderam isso, depois passaram a se auto-observar. E perceberam, sem saber antes, perceberam que tinham um padrão de autodestruição, de autodepreciação. Professor, quais podem ser as consequências, assim, esses sentimentos são ondas, autodestruição, autossabotagem, autodepreciação.
que consequências pode trazer na prática, né? A gente pode dar uns exemplos assim de que a pessoa faz com ela mesma. Imagine que uma menina viva num lar em que o pai traiu a mãe, vamos supor, né? E a partir dali houve um divórcio, houve um conflito muito grande. A partir daquele momento, ela escuta falando, às vezes ela escuta a mãe falar, homem não presta, ou não se pode confiar nos homens, né? Essa menina vai crescer, vai chegar na vida adulta, e o que vai acontecer? Vai ser aquele negócio, eu tenho dedo podre para homem, por exemplo. Por quê? Vai atrair pessoas que correspondem àquele arquétipo que foi desenhado para ela poder honrar aquele sentimento de que o homem não presta. Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de crença, né, esse tipo de elemento, ele contribui para a autossabotagem. Então, é uma coisa assim meio que simbiótica. Então, qualquer sentimento que você tem com relação a tanto a pai e mãe, ou esses sentimentos que você tem, eles espelham na maneira de você atrair exatamente aquilo que você, entre aspas, não quer, mas que você tem um sentimento oculto que o universo te manda exatamente aquilo que você quer. Então pode atrasar a vida da pessoa, a pessoa não conseguir ter um relacionamento maduro, um relacionamento satisfatório, né? E nas questões profissionais também, questões financeiras, né? Porque todo sentimento que ele é abaixo de 10 elevado a 200 da escala Hawkins são elementos que têm que ser trabalhados, né? Porque do contrário você atrai coisas que não são interessantes. E para o cosmos, para o vácuo quântico, não tem certo e errado. Ele vai te mandar aquilo que você está pedindo. Se você pensa em dívida, você vai atrair mais dívida. Se você pensa em traição, você vai atrair traição. E assim por diante. É uma questão de... É uma relação simbiótica mesmo de causa e efeito, né? Você pensa e você atrai. É instantâneo isso aí. Essa escala de Hawkins, seria a palavra certa? Hawkins, David Hawkins. Hawkins. Essa escala de Hawkins, abaixo de 10 Hz, seria Hertz ou Megahertz? Não, 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 não. É o seguinte, essa é uma escala que foi feita quando o professor Hawkins desenvolveu essa escala, ele a desenvolveu a partir de alguns testes sinestésicos que você faz testando as pessoas, né? Hoje, alguns palestrantes, pessoas que trabalham com isso falam que essa escala é medida em hertz. Na verdade, ela não é. Porque as escalas vibracionais que a gente tem nas nossas emoções não são medidas por aparelhos físicos. A gente não tem como medir isso. Então, a escala pura e simplesmente logarítmica. Por exemplo, você pensa lá na escala Hawkins, tem lá o zero que é o suicida. Na verdade, é 10 elevado a zero. É um número. E o avatar, um Buda, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, aí está lá 10 elevado a 1000. Então, ele calibrou essas duas escalas para os extremos e foi pesquisando o comportamento da humanidade, né, da amostra que ele pesquisou, foram mais de 300 mil pessoas, e aí ele distribuiu ao longo dessa escala, que é uma escala logarítmica, né? Então, se a gente pensar que o divisor aí para co-criar com o universo, nós temos que vibrar em 10 elevado a 500, 10 elevado a 550 e 10 elevado a 580, que seria amor, gratidão e alegria. A humanidade hoje vibra em 10 elevado a 260, que é a indiferença. Abaixo de 200 é a autodestruição. Só para a gente saber o tanto que esse negócio é grave. 78% da população mundial hoje vibra abaixo de 200, ou seja, não consegue co-criar com o universo. Professor, uma coisa. Por exemplo, vamos falar da população mundial. Quanto mais pessoas do mundo estiverem nesses sentimentos de alta vibração, onde a gente cocria com o universo, né? Coisas, onde a gente pode criar coisas maravilhosas. Quanto mais aumenta a quantidade de pessoas, o fato de ter várias pessoas e aumenta essa capacidade de descobertas a nível e criações a nível mundial. Por exemplo, a gente sabe que teve uma época que os cientistas descobriam muitas coisas, né? Filósofos, a gente não vê isso mais hoje. É raro, né? Eu te considero um cientista criador mesmo, que teve
né, uma direção aí até de outro plano para poder criar o que foi criado, a terapia quântica aplicada, né? Que traz resultado muito rápido, né? E realmente muito positivo e eleva as pessoas para esse tipo de sentimento de vibração alta. Realmente é uma descoberta que eu considero do nível, né, dessas descobertas que antigamente existiam e a gente vê pouco hoje. A maioria dos filósofos, dos físicos, dos criadores mesmo, assim, né, que criaram algo nesse nível, assim, para o bem, para a evolução da humanidade, parece que deu uma diminuída nisso. Tem a ver com com esse sentimento em conjunto como sociedade? Tá muita vibração no ódio, muita vibração na autodestruição, na culpa, na rejeição. Faz isso ficar prejudicado em questão de social mesmo. São coisas, né? A primeira, você expande a consciência de alguém e você eleva a vibração de alguém, essa pessoa está contribuindo para a elevação da vibração do planeta inteiro. Porque nós temos parte do DNA de todos os habitantes do planeta. Nós somos todos um mesmo. Então essa história de somos todos um, nós somos mesmo. Então cada vez que você tira alguém e vai para a luz, alguém consegue expandir a sua consciência e entender como o universo funciona, e ele consegue vibrar no amor, na gratidão e na alegria, você está contribuindo para a elevação da vibração do planeta como um todo. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista da ciência, das descobertas, o que acontece hoje é que a velocidade está tão grande que parece que está lento, entendeu? Mas, na verdade, se você pensar em termos de descobertas, mais de 99% das descobertas que a gente tem hoje no planeta foram realizadas nos últimos 100 anos, né? Então, se você pensar aí, essa era nossa, que era cristã desde há 2.000 anos atrás, né? Então, nos últimos 100 anos, mais 99% de tudo que a gente conhece foi descoberto nos últimos 100 anos. Então, isso está acelerando, porque à medida que você vai elevando a vibração do planeta, o inconsciente coletivo vai elevando também, e você começa a acessar informações de tecnologia superior, porque você tem a permissão, vamos dizer, do cosmos para acessar isso, né? Porque toda a informação de todos os universos, de todas as dimensões, está no átomo. Então, isso está gravado numa onda de altíssima vibração, de altíssima energia, que chama caixa. Então, todo mundo pode acessar isso, o que você quiser em termos de informação. Basta sintonizar, né? Se você sintonizou, você acessa. Eu percebi que depois da sessão com o TQA, eu tenho insights muito rápidos assim, sobre algo. Isso ficou muito aguçado, eu acredito que por isso, pela elevação, né, desses sentimentos, foi trabalhado, né, sentimentos de alta vibração, elevação da energia interna, e eu senti assim, eu sinto e tomo a decisão com muita assertividade. Eu percebi que para os negócios, que para empreender, que com o dinheiro, né, a minha facilidade assim, de fechar um negócio, de perceber a solução para uma coisa, de aprender, de fazer algo acontecer, assim, aumentou e equilibrou numa velocidade, né, muito alta. E isso ficou muito nítido para mim. Muito claro, assim, depois da sessão com a terapia quântica aplicada. Então, assim, eu penso que quanto mais pessoas, então, professor, expandirem a consciência, né, essa expansão da consciência vem como? Então, é assim, quando a gente fala expansão da consciência, vou dar um exemplo muito simples, né? Você para no semáforo, tem aquela pessoa lá que está entregando um panfletinho lá, um folderzinho e tal. A grande maioria das pessoas não abre o vidro, né? As pessoas não têm a consciência que aquele ser está ali, é a última coisa que ele conseguiu fazer para tirar o seu sustento, entendeu? Então, as pessoas que têm uma consciência um pouco maior, abre o vidro, pega o papel, coloca dentro do carro.
Isso é a mínima questão da consciência, entendeu? E assim como um todo. Então, quando você vai expandindo a consciência, você consegue enxergar os outros, você consegue se enxergar e você aumenta o seu nível vibracional, aumenta o nível da sua energia e você vai se aproximando da sua mente superconsciente, ou seja, você começa a ser intuído, começa a acontecer aquelas sincronicidades. Quanto maior a sua vibração, aproximando do amor, da gratidão e da alegria, mais próximo do seu eu superior você está, e mais próximo do vácuo quântico você está. Então facilita essa cocriação com o universo. Quanto mais fechado você está, aí a tendência é que você gere antimatéria para aniquilar a luz que foi gerada, no processo de aniquilação de energia, e isso gera somatizações, tanto nos corpos sutis, do pretérico, até no corpo físico. Aí vem as ites, vem os problemas de coluna, vem os problemas de depressão, síndrome do pânico, câncer, esclerose, e aí vai por aí afora, né? Toda essa problemática. E o detalhe, a terapia quântica aplicada a TQA só funciona se a pessoa permitir. Porque às vezes senta na minha frente, em caso de atendimento, pessoas que estão com câncer, estão com Alzheimer, estão com Parkinson, a gente pergunta, você quer melhorar? A pessoa fala, quero. Mas é quando você vai ver, a pessoa não quer porque a doença traz algum benefício para aquela pessoa. Atenção de pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, e aí vai por aí afora. Então, há de se haver uma permissão, né? Senão você não consegue acessar. Só o comentário da Renata aí foi bem pertinente, né? Ela falando que depois da sessão dela, a Renata de Minas Gerais, depois da sessão dela com o professor Eric, da terapia quântica aplicada, ela sentiu energizada e cheia de coincidências, né? O que o professor acabou de falar. Não, né? Coincidências entre aspas mesmo, porque isso se chama, na psicologia junguiana, né? Jung fez um livro só sobre isso, né? Dos 35 volumes dele, sincronicidade. É uma coisa que eu acho fantástica. Então, assim, não é por acaso, né? Até o professor Eric usou muito essa frase, Deus não joga dados. E é verdade, tudo é muito sincrônico. Nós não conhecemos alguém por acaso, nós não estamos nesse lugar por acaso, não nascemos naquela família por acaso, não estamos numa profissão por acaso, não vivemos certas circunstâncias por acaso. Existem objetivos, né, do universo para conosco, propósitos. E aí essa expansão da consciência também permite perceber isso, né? Ao invés de reclamar do que está acontecendo, do que aconteceu, ou de onde nasceu, ou da vida, se perguntar para quê? Acho que nem o porquê, mas para quê, né? Para que isso? Qual é o objetivo? E aí cumprir o seu propósito e missão, né? E isso tem a ver com aceitação mesmo, com gratidão, tudo mais. Professor, fala um pouquinho para a gente da terapia quântica aplicada, assim, para o pessoal que está aí assistindo, né, que vão assistir ainda, aqui no Story do Instagram fica gravado, pessoal, até 24 horas, vai todo mundo aí, fica aí disponível. Eu vou baixar o vídeo para o YouTube, essa nossa live vai estar gravada no YouTube, vou lançar aí nas nossas listas de dicas. Boa noite, Maritana, deu boa noite pra gente, a Maritana também fez a sessão, né, está aí toda energizada. Boa noite a vocês que estão aí com a gente. Muito obrigada pela presença. Fala um pouquinho de assim, o que a TQA faz e como que ela faz isso, né? Para o pessoal entender e ter a oportunidade de até fazer uma sessão ou participar dos nossos workshops próximos aí. Ok. Então, na verdade, toda somatização da pessoa, seja ela uma doença física, uma doença mental, uma doença emocional, ela está centrada num conflito emocional que foi mal resolvido, né? Então, o grande elemento aí da terapia quântica aplicada é a gente, a partir da análise, em entrevista com o partilhante, conversando, tal, pesquisando, a gente identificar a causa ou causas raízes que atrapalham o desempenho daquele indivíduo, entendeu? E posto isso, a partir dessa identificação, né, dessa causa ou causas raízes, que às vezes elas estão, na maioria das vezes, estão a nível inconsciente, as pessoas não têm consciência daquilo, e a gente consegue fazer essa correlação pelas somatizações, né, de sintomas que a pessoa tem, às vezes, no corpo físico,
nas questões mentais ou nos próprios comportamentais, a partir dessa identificação, a gente consegue fazer a reprogramação mental desse partilhante, retirando essas causas raízes, sentimentos de baixa vibração e substituindo por sentimentos de alta vibração, para elevar a energia da pessoa para a pessoa poder dar o salto quântico e co-criar com o universo. Logicamente, quando você faz esse processo, né, a gente tem um período de catarse que a gente fala, que é um período que a pessoa é um período de transição, que é o transitório, em que as coisas ruins vão estar em guerra com as coisas boas, né? Os sentimentos vão brigando para ocupar o lugar dos sentimentos ruins, e quanto maior é a resistência da pessoa, maior é o processo da somatização. Dores de cabeça, sonolência, irritação, coriza, tosse seca, manchas no braço, nas pernas, urina, diarreia, que são aquelas coisas que acontecem no processo de limpeza, né? Após esse processo, a pessoa entra num caminho de elevação da energia a partir do chakra básico, que é o chakra da terra, né? Energiza a partir do chakra básico, depois o chakra umbilical, depois o chakra do plexo solar, por final o cardíaco. Aí a pessoa ilumina, ela vai dar o salto quântico, né? A não ser que tenha alguma coisa muito oculta e que no primeiro momento a gente não perceba, e você precisa fazer um ajuste fino daí 49 dias. Porque em 49 dias a gente não faz outra intervenção. A gente só faz outra intervenção a partir de 49 dias. Então, o diferencial da terapia quântica aplicada de outras terapias que existem, terapias energéticas, a gente vai explicar um pouquinho para o pessoal aí também, qual a diferença entre as terapias tradicionais e as terapias energéticas, né? Eu acho que é importante falar disso, que as pessoas, eu preciso de um psicólogo, eu preciso disso, daquilo, e qual é a diferença, né, da terapia, e todos usam o termo terapeuta, então vai ser importante falar sobre isso. Mas a diferença da terapia quântica aplicada de outras terapias é a capacidade aguçada de descobrir a causa raiz, seria isso? Eu diria que é a objetividade, entendeu? Pela maneira que a gente desenhou o protocolo de atuação, a gente consegue ser muito objetivo e muito assertivo na identificação dessas causas raízes da solução das questões. Eu acho que seria isso. Porque como as terapias, cada terapia geralmente ela trata de uma coisa de maneira específica, a gente estudou essas terapias, de cada terapia a gente tirou aquilo que era mais efetivo. E a gente compilou a TQA exatamente a partir dessa pesquisa da bibliografia que foi estudada. Na verdade, não é nada nosso, dos criadores. Na verdade, é uma compilação de trabalhos muito bem feitos, que já haviam sido feitos e publicados, e a gente conseguiu pensar desses livros, dessas obras, aquilo que fazia realmente a diferença, e condensamos na TQA para ter esse grau de objetividade, né, de assertividade. Eu acho que seria isso, na verdade. Maravilha. E então a TQA também tem uma diferença nos comandos que são dados, né, ao inconsciente, de nível energético, né, de outras terapias também, né? Tem uma diferença nos comandos. Porque, por exemplo, na hora que você vai fazer os comandos de reprogramação, a gente usa base de constelação familiar, às vezes base de apometria, às vezes base de barras de Axis, de Theta Healing, né? De todas essas outras terapias, hipnose ericksoniana, que o nosso colega Bosco aí é um grande especialista dessa área. Então você usa elementos de todas essas terapias no sentido de potencializar o atendimento do partilhante, né? Para que ele possa exponenciar, para ser bem objetivo, bem assertivo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, as terapias energéticas também é uma coisa nova, foi uma coisa nova para a minha vida. Faz uns poucos anos que eu comecei a conhecer, mas sempre como paciente, como cliente. E eu não conseguia associar muito, eu tenho uma percepção. À medida que minha consciência foi expandindo, eu fui tendo percepção, né, da força que isso estava tendo na minha vida. E trazendo resultados muito bons, né?
Professor, eu acredito que em breve vai encerrar aqui, porque o story do Instagram só aguenta 40 minutos. Ele aguenta 40 minutos só de live aqui, então a gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho. Tá, perfeito. Só, pessoal, lembrando do nosso workshop, dia 22, aqui em Brasília, tá? Dia 31 de maio, em São Paulo, sobre a terapia quântica aplicada. Quem quiser participar, tem 2 horas de palestra e 1 hora de sessão em grupo, ok? Essa sessão em grupo também tem uma eficiência muito legal, mas vocês também podem aproveitar a vinda do professor Eric aqui para Brasília do dia 22 ao 25 de abril para fazerem sessões presenciais individuais. Elas também são possíveis por videoconferência e o efeito também é muito bom mesmo, muito eficiente. Então, como a gente fez uma parceria, né, eu e o professor Eric fizemos uma parceria de caminhar juntos aí agora na expansão dessa terapia, porque ela vai expandir a mente das pessoas, trazer mais e mais pessoas com mente expandida aí para o mundo. Então, a gente fez esse propósito aí juntos. E então, a gente também está com o objetivo de ir dia 31 para São Paulo e usar o final de semana, né? Dia 31, 1º e 2 de junho, para poder atender as pessoas em São Paulo. Então, eu estou anunciando para vocês, essa live vai ficar gravada aqui, eu creio que na do TQA também. E, bom, aproveitem essa oportunidade, né? Porque leva 49 dias, então quanto mais rápido fizer uma sessão, você consegue perceber os resultados. E nós estamos, assim, fascinados com tudo que tem acontecido de maravilhoso aí através da terapia quântica aplicada, né? E estamos unindo aí as forças com o nosso coach e a coisa vai expandir e alcançar muitas pessoas. Estamos muito felizes por isso. Isso, Renata, já tá com saudade, beleza. Isso, pode acessar lá, mas nós vamos fazer toda semana, vamos pegar uns temas específicos, né, professor? Acho que vai ser legal falar um pouco de vida amorosa, dinheiro, né, vida profissional, empreendedorismo. A gente pode falar sobre algumas coisas específicas. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, qualquer coisa, falem com a gente aí no privado, né? Ou do Instagram, no YouTube, em todos os nossos canais. Aí na bio, no perfil do meu Instagram, tem um link que te leva direto ao meu WhatsApp. Só clicar no link e aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem lá, estarem sempre conectados conosco. Pessoal, obrigada por vocês estarem assistindo, né? E quem vai assistir ainda, muito obrigada e que a gente possa contribuir uns com os outros aí nessa expansão de consciência, elevação dos nossos sentimentos para sentimentos de alta vibração, né? Para que a gente possa sair da preocupação, eu sempre falo isso, né? Sair da preocupação com as necessidades básicas, naquela escala de Maslow, né, professor? Porque quando a pessoa está aqui só preocupada com o que eu vou comer hoje, amanhã, com o que eu vou vestir, onde eu vou dormir, né? Com o salário no final do mês, aí essa pessoa aqui, ela não consegue cumprir o propósito de vida dela, né, num nível maior, porque ela fica preocupada só com a vida humana básica aqui. E quando a gente solta isso, despreocupa, eleva os sentimentos, você tem um sentimento pleno, que eu acho que é isso que eu senti muito depois da TQA, um sentimento de plenitude, de abundância, tipo assim, não estou preocupada com as minhas contas. Eu tenho certeza absoluta que elas estão pagas. Eu acho que quando a gente chega nesse nível, e aí o dinheiro fica correndo atrás de você e tá tudo certo, você para de se preocupar com as coisas pequenas da vida e começa a olhar para coisas grandes, como você pode ajudar o mundo a ser melhor, como você pode ajudar as pessoas, como você pode cumprir o seu propósito de vida. E isso traz uma felicidade incomparável, né? É uma felicidade verdadeira. Então, acho Na que é isso. verdade, Pode falar. para o universo, não tem problema botar 7 bilhões de Ferrari, de Maserati, de Bugatti Veyron no planeta. Só que a humanidade não vibra para alcançar isso, né? Não está Porque pronto o vácuo para quântico é receber, né? energia, assim. Então depende da gente co-criar essa realidade, né? Exatamente, exatamente.
Então, professor, muito obrigada pela live maravilhosa, maravilhosa. E vamos estar aí, pessoal, toda semana, viu? Fiquem de olho, eu vou estar no Céu. Às vezes vai ser aqui, às vezes vai ser no YouTube, mas estaremos aí. Um grande abraço, uma noite incrível para todos nós. Gratidão. E, Abraço e luz. e vamos começar a escrever link, entrem no Instagram do TQA, pessoal, arroba TQA Brasil, tá? Arroba TQA Brasil. Entrem lá, cliquem lá, porque o professor Eric vai começar a escrever algumas coisas, eu também quero escrever algumas coisas para vocês, né? Na prática, como que a gente leva essa... Porque a sessão é bombástica, você fez uma sessão de TQA, você já começa uma nova vida. Eu falo isso que é uma nova vida. E aí, você depois tem que tomar atitudes, né, para elevar continuar a manter os sentimentos elevados. E isso a gente pode falar sobre isso também numa próxima live. Fiquem de olho que a gente vai estar trazendo muitas coisas boas. Um grande abraço, professor. Obrigada pela participação. Quem for terapeuta, coach, nos procure. Nós estamos elaborando já uma formação, tá, para terapia quântica aplicada em breve aí. Um grande abraço, uma ótima noite para nós, incrível, cheia de sentimentos de alta vibração. Tchau, tchau. Gratidão, luz para todos.